O governo federal anunciou hoje o Minha Casa Minha Vida para a população de rua. O texto diz que municípios aptos para a modalidade deverão reservar 3% das suas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para os que vivem em situação de rua. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia estão nesse arco de atendimento. Serão priorizadas famílias com crianças, adolescentes, mulheres, pessoas grávidas, pessoas trans, idosos e pessoas com deficiência. Kertzmann, o que te parece essa definição aí pelo Minha Casa Minha Vida, agora específico em uma parte para pessoas em situação de rua? Bom, tirando o fato que qualquer coisa para quem não tem nada já é alguma coisa, e nesse aspecto isso é louvável, mas tirando isso, Paulo, uma medida totalmente inócua, mais uma medida claramente de cunho eleitoreiro. E eu vou explicar por quê, Paulo. Eu tenho esse péssimo hábito, é lógico que eu estou sendo irônico aqui, mas eu tenho o péssimo hábito de fundamentar as minhas opiniões em cima de dados concretos, sabe? Há um déficit, Paulo, são dados do governo, de aproximadamente 6 milhões e 100 mil moradias no Brasil. São dados atuais. Em 2024, as unidades entregues para o programa Minha Casa Minha Vida somaram 1.260.000 unidades. Se você pegar 3% dessas unidades e destinar a essas pessoas em situação de rua, que é esse o plano, a gente está falando para zerar esse déficit, Paulo, em 162 anos. Entende por que eu estou dizendo que é inócuo? Ainda que qualquer coisa seja válida, só aqui em Belo Horizonte, Paulo, tem um déficit de 110 mil moradias. Você não vai conseguir resolver a situação com essa medida. E ainda tem mais um outro fato, Paulo, que é o que realmente aí me incomoda nesses caráteres, nessas medidas eleitoreiras, populistas. Porque a partir do momento que você colocar uma pessoa em situação de rua, dentro de um apartamento, com que dinheiro, Paulo, ela vai conseguir bancar água, né, energia, condomínio, se houver, as despesas comezinhas? Como é que essa pessoa vai conseguir dar a manutenção adequada naquela residência dela e talvez isso acarrete outros tipos de problema, inclusive de ordem de higiene, ordem sanitária para o próprio prédio? São essas coisas que realmente é como eu falei, eu tenho esse péssimo hábito, sabe? De encontrar a chatice nas coisas todas para poder criticar. A chatice, por exemplo, a que se refere o Kertzmann, diz que Minas Gerais teve no total, aí no arco do tempo do programa Minha Casa Minha Vida, aproximadamente 560 mil moradias. Se você pegar os 3% destinados, não conseguirão atender 1/3 dos moradores de rua de Belo Horizonte, Claré. Então é mesmo uma medida inócua, né? Eu vou falar até por um outro prisma. A grande maioria dessas pessoas não precisa de casa. Vamos encarar a verdade aqui. Grande parte dos moradores de rua, se você conseguir imóveis, né, apartamentos, enfim, casas para todos eles, não vai resolver o problema. Eles vão voltar. Porque grande parte deles está imerso na droga, outros estão com outros problemas. Por que a gente hoje não tem uma grande solução com alojamentos nas cidades? Não estou aqui trazendo o grosso modo, tá, gente? Lógico que existem exceções. Porque não é o grande problema. Você resolver com o morador de rua não é dando casa. Isso não vai resolver o problema. De um outro, com certeza, uma minoria bem pequena. A grande maioria são problemas muito maiores, problemas que envolvem questões de drogas, questões de crime, tem problemas muito maiores. Não é oferecendo casa, é uma medida populista, eleitoreira e que não vai ser resolvida. Não vai resolver, eu estou para te falar que não vai resolver 10% do problema de população de rua. Eu acho até menos, viu, Clara? Eu vou insistir na questão da população em situação de rua, porque não há uma abordagem... Vamos falar do que a gente conhece, então. Vamos falar dos municípios mineiros. Dos municípios mineiros que médias e grandes cidades convivem com o problema dos moradores em situação de rua. Você não tem, para esse público, o diagnóstico correto, porque não há um cadastro. Ora, Belo Horizonte tem aproximadamente 15 mil moradores de rua. Vamos falar de Belo Horizonte, que é um tema que eu tenho estudado já há algum tempo. Nós temos aproximadamente 15 mil moradores de rua.
Se você chegar hoje na Secretaria de Assistência Social, Serviço Social da Prefeitura, e perguntar se eles conseguem lhe dizer quais as questões simples a serem respondidas. De onde vêm esses moradores? Idade, realidade social, econômica, realidade familiar. Não há um cadastro desses moradores. É preciso que nós saibamos dos 15 mil, dos 14 mil e poucos de idade de rua, da população de rua de Belo Horizonte, quem são eles, o nome, a identificação, a origem, o que fazer com essas pessoas. Não adianta, políticas que ficam distribuindo favores e benefícios não resolverão o problema. Não adianta ficar distribuindo marmitinha. Me desculpe, eu estou sendo cruel com o que eu estou falando. Não adianta. Se você não souber a origem da questão, se você não tiver um cadastro completo desses moradores de rua, para poder coletivizar, mas individualizar as situações, nada será feito. Nós estamos vendo, nos últimos 10 anos, uma política que nos engana com relação à população em situação de rua na nossa capital. Estou falando da capital porque aqui moro aqui, vivo aqui, já tenho uma preocupação antiga com relação a essa realidade. Você não tem em Belo Horizonte a condição de chegar e dizer, olha, a nossa situação é essa. Não tem, eu desafio a Prefeitura de Belo Horizonte. Estou falando de Belo Horizonte. A mesma coisa vale para Juiz de Fora, para Uberlândia, para Betim, para Contagem. Vale para todas elas. Eu desafio a qualquer uma dessas prefeituras que tragam para mim o cadastro desses moradores com análise situacional de cada um deles. É um desafio que eu estou fazendo. Como cidadão e como jornalista. Mostrem esse cadastro. Qual é a situação? Qual é a tipificação dos problemas dos moradores em situação de rua em Belo Horizonte? Pode me trazer até coletivamente. Eu quero saber se tem isso. Porque não tem esse dado. Porque não fazem. Porque ficam mitigando. Porque ficam fazendo engasga-lobo. Políticas para mentir para o cidadão. Esse é que é o problema.